O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não receberei a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando destes esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que estás oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta, reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis como o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor, louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Sentados, se for possível, né? Tem muita gente em pé. Se vocês não se estranharem e quiserem sentar aqui nas escadas, ao redor do altar, não tenha receio. Os jovens às vezes têm mais coragem para fazer isso. Não precisa ficar em pé. Aqui perto da pia do batismo, podem sentar. Façamos um tempo de profundo silêncio, e no silêncio do coração
peçamos ao Divino Espírito Santo que venha nos auxiliar, abrir nossa mente, nosso coração e nos fazer compreender o que a misericórdia de Deus hoje oferece para nós. Rezemos. Amém. Prezado irmão Padre José da Lastra, Padre José é um missionário italiano que já está no Goiás e no Brasil há mais de 45 anos. E aqui no Canedo, quase 18, não é? 18 anos aqui em Senador Canedo. Irmãs e irmãos, hoje a Igreja nos convida a responder ao amor generoso de Deus, abrindo o nosso coração para celebrar o maior mistério da nossa fé, a Páscoa. Não tem nenhum sentido, não passa de pura superstição alguém que celebra a quarta-feira de cinzas e não faz dessa celebração uma abertura do coração, caminhando na escuta atenta da palavra e preparando-se para celebrar a Páscoa do Senhor. Quaresma é tempo de preparar para celebrar a Páscoa, o centro da nossa fé, a razão da nossa fé, a motivação fundamental da nossa fé, a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte, sobre o nosso egoísmo. A palavra, tomem comigo, número 4 do seu folheto, do profeta Joel. Houve um desequilíbrio da natureza em Israel. Uma grande quantidade de gafanhotos que devorava tudo e assombrava Israel. Naquele desequilíbrio da natureza, o profeta Joel viu que o povo precisava perceber qual era a sua responsabilidade diante das catástrofes que aconteciam. Eu estou dizendo isso porque neste ano, até a Páscoa, nós vamos meditar o tema da campanha da fraternidade, que chama a gente a olhar para a natureza como o primeiro livro da Bíblia. A criação, tudo que Deus criou, é o primeiro livro vivo da Bíblia. Cultivar e guardar a criação é nossa missão. Olhar para os biomas brasileiros e defender a criação de Deus. O profeta Joel, diante de uma grande desordem da natureza, um ataque de gafanhotos, chamou o povo para conversão. Pegue comigo, olha só. Nós podemos olhar hoje para a seca, para as enchentes, para o desequilíbrio da natureza, o calor, o desequilíbrio da natureza, a desordem que a natureza está enfrentando, e escutar Joel chamando a gente, dizendo assim, leia comigo. Agora diz o Senhor. Leia, igreja. Voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Firma. Rasgai o coração e não as vestes. Rasgai o coração e não as vestes. Não adianta tirar a maquiagem e a fantasia de carnaval
e dizia: agora eu vou rezar e organizar minha vida. Não é externamente que Deus quer que a gente se aperfeiçoe. Deus quer uma mudança em nós. Em vista do bem e do amor com que Deus nos ama, Deus quer que nós tenhamos coragem de olhar para o íntimo do nosso coração, lá onde acontecem coisas que a gente nem percebe a grandeza ou a barbaridade delas. Vamos ver por que rasgar o coração e não as vestes no Evangelho. Tomem o Evangelho comigo. Número 7 do seu folheto. Jesus no Sermão da Montanha, capítulo 6, versículos de 1 até o 18. Na grande pregação de Jesus na montanha, chama os discípulos e a nós a fazer uma avaliação das 3 dimensões mais importantes da nossa vida. Vamos ver? É impressionante o quanto é perfeita essa palavra e o quanto ela pode ser aplicada num exame de consciência e numa revisão profunda de vida, para que cada um de nós prepare bem a Páscoa. Diz Jesus assim: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, leia comigo toda a igreja: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Quem pratica as coisas certas só para ser visto, elogiado e aplaudido, já recebeu a recompensa. Não espere nada do divino Pai eterno. Entendido? Numa cultura narcisista como a nossa, numa cultura vaidosa, numa cultura com tantos recursos para a gente investir na imagem da gente, como a nossa, com todos os recursos que temos, Jesus fala: cuidado com aquilo que você faz só para ser visto diante das pessoas. Cuidado! Se você faz para ser visto diante das pessoas, não espere nada de Deus. E aí ele toca no primeiro assunto que faz a gente usar muito de fachada. Vamos ver? Leiamos. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Se Jesus estivesse escrevendo, dizendo esse sermão da montanha hoje, aqui em cima dessa montanha, ele diria assim: cuidado, cuidado, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens e para serem depois candidatos a alguma coisa e eleitos para alguma coisa. Associação de morador, vereador, deputado, senador, prefeito e assim por diante. Cuidado! Cuidado para não dar esmola só para ser visto, como fazem os hipócritas. A palavra hipócrita na língua grega tem a mesma origem da palavra mascarado, ou pessoa de muitas máscaras. Em cada situação que ela está, ela põe uma máscara diferente e se comporta para agradar o público. Como fazem os mascarados, como fazem os que tratam as pessoas como palhaço, como um palhaço com um circo distraindo os ignorantes. Cuidado! Leia. Em verdade
vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Juntos? Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Passa a página ainda não, espera lá. De novo, trazendo o evangelho para os dias de hoje. Que a sua mão esquerda não saiba o que fez a sua. Hoje, Jesus iria dizer assim: não fique com o celular na mão direita, fazendo uma selfie da caridade que você está dando para o outro com a mão direita. Porque hoje é assim, não é? A gente faz o bem e a primeira preocupação da gente é: tem que registrar isso. E a gente até faz uma pergunta muito falsa, ou uma argumentação muito falsa, dizendo: não, o bem tem que divulgar. Jesus diz: quem faz propaganda do bem que fez, que praticou, já recebeu a recompensa. Não espere nada de Deus. Agora vem a sentença espiritual mais difícil da gente entender. Sabe o que significa quando deres esmola para os dias de hoje? A esmola é símbolo de tudo, de todo o bem que cada um de nós pratica. No tempo de Jesus chamava-se o grande bem, o dar esmola. Mas Jesus poderia hoje dizer para nós assim, com a linguagem dos dias de hoje: quando você fizer o bem para alguém, quando você se relaciona com os outros, cuidado, não faça o bem para os outros só para ser visto, elogiado, aplaudido, para que você acumule crédito. Uma hora que as coisas apertarem, você vai lá com a fotografia e diz assim: olha o tanto de bem que eu fiz, agora vote em mim. Cuidado. Repita comigo: a esmola representa todo o bem que eu posso fazer na minha relação com o meu próximo. Como eu uso os bens praticando o bem. Isso é a esmola. Entendido? Vamos ver a segunda coisa que Jesus considera muito importante na nossa vida. A primeira é como eu uso os bens no meu relacionamento com o meu próximo. Segunda sentença, versículo 5, pode passar a página agora. Quando orardes, epa igreja, vamos lá, reage. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Leia: em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu pai que está oculto, e o teu pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Irmã, irmão, quanta prática religiosa nossa foi parar no lixo, porque a gente foi piedoso na maneira de rezar apenas para impressionar os outros e ganhar um elogio. Jesus diz que quando a gente reza preocupado mais com quem está olhando para mim e que avaliação o outro está fazendo de mim, essa avaliação do outro, o elogio do outro, o aplauso do outro, já foi a recompensa. Você pode rezar o tanto que for,
o Divino Pai Eterno nem escuta, porque você não está dirigindo a Deus na sua confiança, cultivando a sua piedade. Com uma esmola, você não está esmolando-se. Nós hoje temos um preconceito com a palavra esmola, mas esmolar-se significa arrancar pedaço de si para o bem do outro. Não é bonito? Nós achamos a palavra esmola pejorativa na língua portuguesa, mas é uma palavra linda. Esmolar-se é esfolar-se. É isso aqui que Jesus fez na cruz. Olha aqui, o seu corpo foi esfolado, arrancado pedaços dele. Para quê? Para que o seu corpo fosse oferecido em alimento para nossa salvação. Foi esfolado para o sangue dele se tornar remédio para a enfermidade de nossos pecados, de nosso corpo e de nossa alma. É Ele que esmola-se, é Ele que reza ao Pai, não para ser visto, não para ser aplaudido, mas Ele reza ao Pai que está no céu. Quantas vezes os evangelhos falam que Jesus, quando queria rezar, não é, Padre José, retirou-se com os seus para um lugar afastado. Jesus não punha uma equipe filmando e fazendo vídeo e fotografia para depois publicar o tanto que ele era top na forma de rezar, não. Quando Jesus queria uma intimidade com o Pai, ele se afastava com os discípulos, e em várias citações no Evangelho, ele ainda deixava os discípulos num canto, e ele mesmo ia para um lugar mais escondido ainda, não é? Porque ele não fazia da sua relação com Deus uma campanha publicitária para ganhar elogio, aplauso e reconhecimento. O elogio de Jesus situa no campo da vaidade humana, no campo do mundo. O elogio põe a gente no pedestal das coisas daqui. O elogio impede que a gente se eleve na relação com Deus, e a gente fica apenas com os aplausos daqui de baixo. Irmã, irmão, nós corremos o risco de sair dessa igreja sem entender nadinha dessa palavra de hoje. Sabe por quê? Porque a nossa sociedade é extravagantemente escrava do elogio, do aplauso, do reconhecimento. Nós padres fizemos um retiro há 2 anos atrás com um bispo lá do sul do Paraná, o do Antônio Sarto, e do Antônio dizia assim: sabe que às vezes eu celebro, prego com maior entusiasmo, depois, quando é no momento de distribuir a Sagrada Comunhão, a igreja orienta, ensina como é que deve receber a Sagrada Comunhão, mas as pessoas acham que o jeito delas receber a Sagrada Comunhão é que torna a comunhão importante. Então ela investe tanto na fachada externa, na forma com que ela recebe. E Dom Antônio dizia assim: se eu dou comunhão para 50, parece que cada um recebe a comunhão, quer receber a comunhão de uma maneira completamente diferente dos outros, porque acha que tem que ser exclusivo. E ele dizia: exclusivo não é a forma que eu faço um teatro na frente dos outros para receber Jesus, mas exclusivo é Jesus, que é o único alimento para minha salvação. Isso é que é exclusivo. Essa é que é a cena que tem que impactar nossa vida, nosso coração, nossa alma. Quando nós rezamos, o que deve mover a gente na oração é a graça de ficar na presença dEle e ter um Deus que nos escuta e que fala conosco. Isso é que é exclusivo, e não a propaganda e o elogio que eu recebo. A esmola representa a dimensão das minhas relações.
como eu uso bem os bens na relação com o meu próximo. A oração, como eu uso o dom da oração na minha relação com Deus. Terceira sentença, versículo 16. Vamos lá? Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Se você passou hoje fazendo jejum e toda hora falando para os outros que você está fraquinho porque está fazendo jejum, você já recebeu a recompensa. Tá claro? Fez propaganda, recebeu o reconhecimento humano, ficou aqui e no campo daqui. Ao contrário, leia. Quando? Continue. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Vou fazer uma brincadeira aqui. Jesus manda a gente usar o marketing invertido. Manda a gente fazer propaganda contra. Quando jejuar, ao invés de desfigurar o rosto, deixar a barba, é para fazer a barba, pentear o cabelo, passar perfume, vestir uma roupa bonita. É para fazer propaganda o contrário. É para esconder o jejum. Repito, numa sociedade narcisista, vaidosa como a nossa, que apelo tem essa palavra de Jesus para a gente fazer o bem para os outros, cultivar nossa relação com Deus e praticar o jejum, fazendo propaganda o contrário? Quem de nós topa de verdade aderir a uma campanha publicitária oposta do que o mundo oferece? Repita comigo. A esmola representa a minha relação com os bens e com o meu próximo. A oração a minha relação com Deus. O jejum a minha relação com os bens e com o meu corpo, com os meus desejos. Forte isso, não é? O jejum, a função do jejum, antigamente a gente aprendia, a função do jejum era exatamente, eu ficava sem comer carne, ou comer uma coisa gostosa na quaresma, ou beber alguma coisa que eu gostava, exatamente para um exercício espiritual, para ter um autodomínio sobre aspectos do meu corpo, dos meus sentimentos, dos meus desejos, que eu estava tendo dificuldade de ter controle sobre eles. Aí você faz exercício de mortificação para que você tenha autodomínio. Na verdade, o que Jesus está dizendo é que o hipócrita, ele pensa uma coisa, o que ele pensa, o que ele sabe, leva ele para cá. O que ele sente, o que ele ama, leva ele para cá. O que ele fala é um discurso que leva ele para cá. O que ele pratica é uma prática que leva ele para cá. O hipócrita é uma pessoa dividida, picada aos pedaços. Ela não tem coerência e unidade
entre o que pensa, o que sente, o que fala e o que pratica. E o discípulo de Jesus, ele tem uma unificação interior, uma unidade interior. O discípulo, a discípula de Jesus, se relaciona com o próximo para ajudar a fazer o bem para o próximo. Se relaciona com Deus para cultivar uma amizade com Deus. Se relaciona consigo mesmo para ter uma unidade e um equilíbrio enorme de coerência entre mente, coração, palavra e ação. Tá claro? Tá claro? Mas tá fácil? Então, a quaresma é um tempo da gente buscar essa unidade interior, essa unificação. Vocês que são pais de adolescentes e de jovens, os filhos chegam em vocês chateadíssimos, dizendo: eu queria tanto ter conseguido tal coisa e não consegui. Você fala: filha, filho, você não conseguiu e nem vai conseguir, porque você diz que quer uma coisa, mas você está praticando outra. Isso existe? É disso que Jesus está falando. Você quer, sua mente tem convicção, te dá uma direção de valores, mas o seu sentimento é outro, sua palavra é outra, sua prática é outra. Jesus está chamando cada um de nós para deixar de ser dividido, deixar de ser hipócrita. Hoje de manhã, depois da missa, tinha um irmão aqui na igreja que estava saindo de uma clínica de tratamento para dependentes químicos. Ficou lá um ano e meio, parece. Terminada a missa, ele disse para mim: padre, a minha maior luta na clínica e a minha maior luta nessa quaresma vai ser buscar essa unidade entre a mente, o coração, o que eu falo, o que eu sinto, o que eu desejo, criar uma unidade. Eu falei: eu posso te fazer uma correção? Não busque isso nessa quaresma, 40 dias não, busque isso o resto da vida. E se você viver mais 60 anos, você vai achar que precisava de mais 60. Se você viver 80, você vai precisar pensar no final dos 80 que você precisava de mais 80. Porque essa busca, ela é tremenda. Essa batalha, esse enfrentamento, irmã, irmão, não é obra de nosso vigor humano. A conquista desse equilíbrio, a minha relação com o próximo, a minha relação com Deus e a minha relação comigo mesmo, a conquista dessa unificação interior é obra do Espírito Santo realizando em você o que você permitir. Amém? Amém? Se você não se abre ao Espírito Santo, não permite o auxílio do Espírito Santo, não deixa o Espírito Santo educar você, você pode até conseguir por conta própria, mas a hora que tiver quase tudo prontinho, vem a chuva, a enxurrada, o vento e desaba tudo. Crianças, depois vocês brinquem, escuta isso, crianças, pega a segunda leitura comigo. Criançada, presta atenção agora. Carta de Paulo aos Coríntios. Irmãos, somos... Opa, igreja, número 6 do seu folheto. Somos... Pois embaixadores de Cristo, e Deus... E é Deus mesmo que exorta através de nós, em nome de Cristo, nós vos suplicamos,
deixai-vos. Reconciliar com Deus. Olha aqui para a cruz. Como é que você se reconcilia com Deus? Estenda sua mão para a cruz. Diga comigo: meu Senhor, Meu Senhor, meu Deus, meu Deus, eu quero me reconciliar com o Senhor. eu quero me reconciliar com o Senhor. Por isso, Pelo pelo sangue de Jesus derramado na cruz, sangue de Jesus derramado na por cruz, sua morte, por sua morte, por sua ressurreição, por sua ressurreição, eu te peço, meu Deus, eu te peço, meu Deus, transforma transforma a minha maneira a minha maneira de relacionar com o meu próximo, de relacionar com o meu com próximo, os bens desse mundo, com os bens deste mundo, de me relacionar com Deus na oração, de me relacionar com Deus na oração, de me relacionar com o meu próprio corpo. de me relacionar com o meu Transforma, meu Deus, transforma, meu para Deus, que haja em mim para que haja em mim uma verdadeira reconciliação. uma verdadeira reconciliação. Salva-me, Salva, liberta-me liberta-me de tudo que me escraviza de tudo que me escraviza, na hipocrisia deste mundo. na hipocrisia deste mundo. Amém. 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 Presta atenção ainda no que vem. Olha que coisa linda. Crianças, presta atenção lá. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Nós temos que nos tornar o quê? Justiça de Deus. Nós temos que ser o quê? Justiça de Deus. Como é que nós vamos dar conta de ser justiça de Deus? Responde o apóstolo Paulo. Leia: como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz: no momento favorável te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Como é que você vai reconciliar com Deus? Reconciliando com o seu próximo, com o seu próprio corpo e na relação com Deus. Regra fundamental: não receba a graça de Deus em vão. Pare de desperdiçar a graça que Deus está derramando sobre você e que você não acolhe, ou acolhe e desperdiça e joga fora. Pare de receber a graça de Deus em vão. E isso é para todo mundo. Não são alguns que são chamados a isso, não. Diz o profeta Joel. E aqui eu quero todas as crianças agora comigo, adolescentes e jovens, adultos, tome lá comigo a primeira leitura. Agora diz o Senhor: voltai para mim com todo o vosso coração. Leia: com jejuns, lágrimas e gemidos, rasgai o coração e não as vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno, é compassivo, paciente, cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe ele se volta para vós e vos perdoa, e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus. Leia todo mundo: tocai a trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai as crianças e lactentes, deixe o esposo seu aposento e a esposa o seu leito. Chorem postos entre o vestíbulo e o altar os ministros sagrados do Senhor e digam: brada! Perdoa, Senhor, a teu povo, e não deixes que esta tua herança sofra infâmia, e que as nações a dominem.
Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Olha que coisa linda. Todo mundo tremendo o chão comigo. Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou ao seu povo. estenda a mão aqui para a cruz de Jesus e repita comigo. Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou o seu povo. Põe a mão no seu coração e diga: Senhor, perdoa-me. Incline a sua cabeça, feche os olhos. Crianças, também vocês, criançada, feche os olhinhos, põe a mãozinha no coração. Comece agora a rezar, a falar com Jesus. O que é que mais precisa de transformação na sua vida? A sua relação com o próximo, a prática do bem para o próximo, o esmolar-se para ajudar o outro, a sua vida de oração, o seu autodomínio e controle sobre você mesmo pelo jejum. Peço o auxílio de Jesus, do Espírito Santo, que Deus realiza aquilo que você permitir. Fale com o Senhor, humilde e confiante. Peça do Senhor a graça de renovar você, restaurar você e libertar você de toda espécie de hipocrisia que faz você pensar uma coisa, sentir outra, falar outra e praticar outra. Que o Espírito Santo e o sangue de Jesus cure você de toda divisão interna e dê a você uma unidade interior, um equilíbrio, uma maturidade espiritual. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar. Só a igreja. Firma a igreja, mais bonito, vem dirigir. Põe unção, com o Espírito Santo, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Firma, bem bonito. Espírito Santo
Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, o murmúrio de uma brisa suave, um lamento confiante. São as vozes da igreja. Murmúrio suave. Vamos, igreja. O coral continua o suave murmúrio e a igreja reza comigo. Jesus, eu creio firmemente que pelo poder da sua palavra, Pelo poder da sua palavra, do seu sangue, da sua morte, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ressurreição, eu creio firmemente eu creio firmemente que daqui até a Páscoa que daqui até a a Páscoa minha hipocrisia vai ser vencida, a minha hipocrisia vai ser vencida, as minhas divisões serão vencidas as minhas divisões serão e vencidas, eu vou alcançar e eu vou alcançar um equilíbrio, o equilíbrio, uma maturidade uma maturidade espiritual, espiritual, afetiva, afetiva, emocional, emocional, racional, racional, psicológica. psicológica. Eu creio Eu creio que tudo que me divide que tudo que me divide vai ser vencido vai ser vencido pelo Espírito Santo em mim. pelo Espírito Santo em mim. Realiza em mim, Realiza em mim, Espírito de Deus, Espírito de Deus, a unificação a unificação que eu busco, que eu busco, que eu necessito. que eu necessito. Amém. 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 De pé.